como dentro da Sil você olha a aprendizagem, você olha o desenvolvimento das suas pessoas e o quanto isso é vivenciado hoje dentro da organização. Logo no começo do nosso movimento de empreendedorismo, eu me lembro que eu acreditava tanto no negócio, que eu falei, puxa, eu já preciso trazer alguém aqui, porque vai dar tão certo isso, e eu preciso desenvolver alguém para poder dar conta dessa retaguarda e para mim poder seguir em frente. Então, eu acredito muito no movimento de irradiação da educação, que é que nem fosse uma pedra no lago, né? Que você joga uma pedra, ela vai e ela vai ampliando. Então, a gente desenvolve os multiplicadores, é muito claro isso. Então, nossos profissionais de coordenação, de contrato, que a gente tem os atendimentos regionais, eles são o que nós chamamos de líderes educadores. Então, eles lideram aquele atendimento e eles desenvolvem as pessoas. É complexo no nosso caso, porque a gente não tem o time debaixo do nosso telhado. Ao contrário, a gente está dentro do telhado dos nossos clientes. Então, isso torna mais complexo ainda essa operação logística e de desenvolvimento dessas pessoas a remoto. Tem um desafio, me parece adicional mesmo do que você está falando, porque você também tem que desenvolver o funcionário do seu cliente. A gente começou a perceber muito tempo atrás que a gente tinha muita dificuldade de evoluir com os nossos trabalhos dentro do cliente. E começamos a entender que a falta de visão do entorno ali eram barreiras restritivas de a gente evoluir com a nossa entrega, com a nossa oferta. Então, esse programa de educação do Sil Academy, ele também tem um programa de desenvolvimento técnico dos nossos colaboradores, dos nossos clientes. Que aí, quando eles conseguem entender que a gente pode junto e evoluir e que aquilo beneficia todo mundo, a gente leva a educação para tirar a barreira restritiva desse desenvolvimento. Que é um negócio espetacular, né? Desenvolver o cliente, né? Uma batalha para muitas empresas. Como é que eu ensino o meu cliente a usar melhor o meu serviço? Né? Sem ser arrogante, né? E você sem ser arrogante, exato. Você não pode ser professoral. Exato. Falar, ué, como é que você vem aqui na minha casa dizer o que eu tenho que fazer? Então... Eu tenho um colega que costumava dizer que o ser humano adora aprender, mas odeia ser ensinado. Né? Então, se você vai com essa perspectiva de vou ensiná-lo, ele não vai travar, mas ele quer aprender, então tem que ter um jeito especial de fazer isso, né? Então, essa parte de desenvolver isso sem ser arrogante, sem ser muito professoral, porque nesse processo a gente também aprende, né? Imagino que o seu educador que está lá, quando ele está também falando com o funcionário do cliente, ele também está aprendendo coisas novas daquele negócio, naquele cliente específico. Isso deve ser desafiador. Como é que ele traz isso para dentro de casa também? Funciona bem isso ou não? Como é que funciona isso? Eu tenho 2 episódios muito interessantes que nós vivemos, um desde o começo da nossa história. Um dos primeiros clientes que nós tivemos foi a Bombril. Bombril, que eu tenho assim uma admiração até hoje, vivia aquele movimento da Bombril ser comprada, o Grupo Sírio não paga, a gente estava vivendo isso lá. E na época, um gestor de manutenção, acreditando no nosso projeto, chamado Evandro Del Rio, ele estava ali com um desafio gigantesco de uma transformação cultural, que tem tudo a ver com educação, né? Dentro da manutenção, para poder melhorar essa entrega da disponibilidade da máquina a custo ótimo. E na época o Evandro começou a ver que a gente tinha essa competência de deixar tudo organizado, limpo. Por que tem o Beleza e Arte no nosso propósito? Porque sempre é o contraponto, porque o nosso negócio é conservação de máquinas por intermédio da lubrificação. A gente lubrifica as máquinas e monitora as máquinas. Quando você lembra lubrificação, no imaginário popular, sabe aquela oficina de beira de estrada que você para? Sim. E sai Aquelas manchas de óleo, aquelas manchas de óleo no chão. O cara tira a estopa assim. Isso. Então esse é o Beleza e Arte da Sil, é para chocar, porque tudo que a gente faz é muito belo, é muito artístico, é muito assim, muito bem feito, com muito detalhe, para contrapor essa questão do lubrificador, que é aquele mero trabalho, né? E nessa ocasião, o Evandro Del Rio teve a sacada de nos colocar na entrada da fábrica, que era o início da manutenção. E aquilo chocava, porque aquele era meio que um oásis de beleza, de limpeza dentro da manutenção. E o desafio dele era, se essa turma pode fazer isso, vocês têm que fazer muito melhor. Ele usou a Sil, e aí demorou pra gente sacar isso, demorou anos, até que um belo dia, 10 anos depois talvez, com mais maturidade, a gente falou, caramba, a gente pode também ajudar esse nosso cliente a mudar culturalmente a manutenção. E agora, a recente, a gente tem de um grande cliente aqui em Campo Limpo, uma planta de metalworking também, né? Nós estamos falando disso, grande empresa, e a gente tem sido muito provocado por esse cliente, e esse cliente falou, não, a gente vai fazer um programa chamado World Café, que é, a gente vai convidar toda a fábrica, todas as lideranças da fábrica para a gente repensar as possibilidades de evoluir no quesito de gestão de fluidos, né? Ao longo do tempo, eu tive a oportunidade de, eu e minha equipe, né, da gente estudar andragogia.
Como que o humano adulto aprende. É muito diferente do programa de educação infantil, que a gente vem naquela história de ficar repetindo a mesma coisa pro adulto, e não é por aí, não é o caminho. Então eu estou dando duas questões que foi uma experiência incrível. Como isso tirou barreiras restritivas gigantescas de uma fábrica enorme, de um movimento de muita gente. E foram duas experiências assim muito significativas. Essa história do Evandro, que eu estou falando do IDES de 1994, 95, aqui, da Bombril, no auge da Bombril, e agora em 2025, numa empresa de Campo Limpo Paulista enorme também, que precisa evoluir culturalmente. E aí teve essa sacada desse gestor, nos provocou, nos conectou lá junto com o pessoal do RH, segurança, dessa metodologia do Ouro Café que eu não conhecia, mas foi muito rico, e isso mudou o panorama para a gente evoluir junto com o nosso trabalho dentro desse cliente. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, e se você ainda não curtiu os nossos vídeos, dê seu like, compartilhe, para que essa informação possa chegar para muito mais gente como você. Muito obrigado.